Graça e paz, pessoal, tudo bem? Hoje, na parte da manhã, eu estava meditando sobre a história de Davi. Estava meditando como ele foi, assim, impressionante na sua época. Ele marcou a sua geração, como ele venceu o gigante, como ele trouxe a honra de volta para Israel. Em um momento em que o povo estava todos amedrontado. A Bíblia fala ali no capítulo 17 de 1 Samuel, que de um lado estavam os filisteus, de outro lado estava o exército de Israel. E o Davi, mandado pelo seu pai, ele foi até o local da guerra, ali onde estava para começar aquela batalha, aquela guerra, e ele se deparou com uma situação de desonra, uma situação de vergonha, uma situação de medo. Ele viu o exército dos filisteus de um lado do monte, ali provocando, afrontando, tirando a paz, provocando medo, pânico no povo de Israel, no exército de Israel. Davi, quando ele olhou para aquela situação, ele não concordou. Ele não achou legal aquela situação. Por quê? Porque se tratava do exército de Israel, se tratava do povo de Deus, de um povo vencedor, de um povo que tudo pode, um povo que faz, que tem Deus como Senhor. E ele olhou para aquela situação e ele falou: não é possível isso. Não é possível ver o povo de Israel passando por essa situação. Não é possível o exército de Israel vivendo essa história. E a Bíblia diz que o exército, o povo, eles estavam amedrontados. Mas Davi naquele momento, ele conseguiu olhar não com os olhos carnais que os povos estavam olhando, vendo sua afronta, vendo a força do inimigo, vendo a força do exército. Davi olhou para o Deus que ele estava servindo, o Deus que ele conhecia, o Deus que ele servia. A Bíblia diz que Davi se posicionou enquanto todos estavam com medo. Davi se colocou na posição no momento em que todos estavam amedrontados. Davi, ele teve uma visão espiritual, enquanto todos estavam olhando somente com os seus olhos carnais. Queridos, nós estamos vivendo uma história mais ou menos assim. O povo que estão olhando somente com os olhos carnais. A verdade é que o inimigo está aí. E ele está nos afrontando, ele está amedrontando a população, ele está amedrontando até mesmo a igreja, ele está colocando muitas pessoas em pânico, e as pessoas estão aí amedrontadas, com medo de sair de casa. Não que você tenha que fazer loucuras, não é isso que eu estou falando, mas nós precisamos olhar como Davi olhou, com os olhos espirituais, saber que nós temos um Deus por nós, sabemos que nós temos um Deus que nos protege, saber que nós temos um Deus que está olhando pelas nossas vidas, pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Nós temos um Deus. Davi, naquele momento, ele não aceitou aquela situação, ele se posicionou. A Bíblia diz que havia lá do lado dos filisteus um gigante chamado Golias, e esse gigante, ele desafiava o exército de Israel. Desafiava de uma tal forma em que não se achava ninguém ali disposto a lutar contra ele. E a Bíblia diz que Davi falou: não, eu vou lutar contra esse gigante. A primeira palavra que veio, queridos, foi do próprio rei. O rei disse: você não pode, você não é de guerra, você não consegue. Deixa eu falar algo para você. É possível que as informações tenham chegado até você dizendo que você realmente é um perdedor, que realmente você é um derrotado, que você vai morrer, que você vai contrair o vírus, que Deus não vai te ajudar. Talvez você está se sentindo sozinho, e é esta a mensagem do inimigo. É essa mensagem que ele quer passar para você, que você está sozinho. E infelizmente, por muito tempo, a igreja lidou com suas próprias forças. E infelizmente o ser humano, o povo, eles já estão acreditando somente em si. Não estão acreditando em Deus. Nas suas próprias forças estão acreditando. Mas chegou o momento em que nós devemos acreditar em Deus, olhar para Deus, abrir os nossos olhos espirituais e dizer: agora é Deus. Foi isso que Davi viu. Porque se ele fosse comparar a altura, a força, as técnicas de guerra, embora Davi já tinha vencido, matado o leão, o urso, coisas assim, mas ainda, por suas próprias forças, ele não tinha condição nenhuma de lutar contra o gigante. Mas Davi sabia quem era o Deus que ele servia. E esse momento
É um momento em que Deus, o nosso Deus, está levando nós a resgatar novamente a fé, a confiança nele e acreditar que Ele está conosco e Ele nos faz mais do que vencedor. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Quando Davi falou com o rei que ele ia lutar, o rei Saul colocou nele uma armadura, queridos. Uma armadura pesada, um capacete de bronze. A Bíblia diz que Davi obedeceu o rei e colocou aquele capacete, aquela armadura, aquele escudo terreno, a ponto dele não conseguir nem se mexer. Ele olhou assim para o rei e disse: eu não posso ir, rei, com essas armaduras, porque essas armaduras aqui vai me fazer perder a guerra. É muito pesada. É muito pesada. Sabe por quê? Porque Davi sabia que ele precisava de Deus. Tanto que ele falou para o Golias na hora da guerra: para você vir com escudo, com espada, com capacete, com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus de Israel, dos exércitos. Queridos, é possível que você esteja se armando aí, colocando armaduras pesadas sobre você, para tentar vencer esse momento difícil. É possível que você esteja aí carregando um fardo, uma armadura pesada, achando que com isso você vai poder vencer. Chegou o momento de você se posicionar como Davi, sabe? Chegou o momento de você acreditar mais em Deus. Chegou o momento de você voltar à oração, sabe? As práticas da oração, as práticas do jejum, a prática de acreditar em Deus. Chegou o momento de você confiar nesse Deus. Porque agora não adianta você se vestir de armadura. Nós vemos tantas pessoas aí se vestindo de uma armadura e indo para a mídia, tentando resolver na conversa, nos gritos, tentando se levantar contra o presidente, contra tantas coisas. Agora é o momento de nós, sabe, unir a nossa fé, a nossa força e dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Sabe, Davi venceu o gigante, o improvável. Ninguém acreditava que ele ia vencer com aquela pedrinha, aquela funda. Ninguém acreditava nisso. Sabe, Deus quer te levar à vitória. Deus quer dizer para você: eu estou com você, acredite nisso, confie nisso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus em Cristo os abençoe. Pastor Marcos Paulo, da Igreja Nova Aliança, Sorocaba, São Paulo. Deus abençoe.